Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que estão assistindo conosco no canal 126, TV aberta, ou no canal 85 da Sky, ou mesmo aqueles que nos assistem pelas plataformas como YouTube, irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que também compartilham os nossos conteúdos, participam conosco, são nossos irmãos. A todos a paz do Senhor. Nós vamos concluir o assunto sobre ministérios logo depois da nossa vinheta. Nós estamos concluindo, nesse programa de hoje, o assunto dos nossos últimos programas que abordou os aspectos das lideranças, daqueles que tinham ofícios na igreja primitiva, de uma certa liderança na igreja primitiva. Nós falamos, naquela oportunidade, todos esses nossos episódios, falamos sobre os ministérios, falamos sobre algumas lideranças na igreja, como eles eram mencionados, falamos sobre os diáconos. Quando nós falamos sobre ministérios, vocês estão lembrados que nós abordamos os ministérios como a unção, quer dizer, a unção para o ministério, ou seja, aqueles varões que foram levantados de maneira especial para uma função, como mostra todo o livro de Atos dos Apóstolos. Nós costumamos dizer que o livro de Atos dos Apóstolos, que alguns dizem ou diziam que poderiam ser chamados de Atos do Espírito Santo, porque na verdade os Atos dos Apóstolos eram atos da instrumentalidade dos apóstolos, mas na realidade todas as operações foram realizadas pelo Espírito Santo. É por isso que muitos dizem que o nome devia ser Atos do Espírito Santo. Muito bem. Então, já no início do livro de Atos, é mostrado com muita clareza os ministérios, a separação entre os ministérios e o diaconato, quando no capítulo 6, surgiram, então, os primeiros diáconos. E, no capítulo 6, Lucas faz uma menção do relato deles quando se reuniram para avaliar a situação da igreja, que tinha crescido muito em tão pouco tempo, para que os diáconos fossem levantados, quando ele fala sobre o ministério da palavra. E nós, então, falamos que o ministério da palavra é o ministério de quem? É o ministério de Jesus. Então, o ministério da palavra é o ministério de Jesus. Por que nós dizemos isso? Por que nós afirmamos isso? Todo o Novo Testamento, ele é um conjunto, ele é uma profecia. Se ele é uma profecia, ele não precisa ter uma linha cronológica. A linha do que está no Novo Testamento, como é em toda a Bíblia, nós dizemos que toda a Bíblia para nós não está definida como aquilo que alguns pregadores acham. Você vai pregar num texto bíblico, você tem que se prender ao capítulo para você não sair do texto e do contexto. Texto e contexto. Contexto para nós não é simplesmente um capítulo da Bíblia. Contexto para nós é toda a Bíblia, porque o contexto para nós é o profético. Nós temos uma linha de avaliação, mas o contexto todo é profético. Por isso, toda a Bíblia está alinhada dentro de um propósito. Então, é por isso que nós vamos ver Jesus no Velho Testamento e é Jesus profetizado no Velho Testamento, revelado no Novo Testamento. Então, quando nós falamos sobre o ministério da palavra, nós vamos lá no livro de Apocalipse e vamos ver por que o ministério da palavra é o ministério de Jesus. Porque João, quando viu Jesus glorificado, o que ele viu? Ele viu um varão
com vestes salpicadas de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra. Quem João viu? João viu Jesus. Então, Jesus é a palavra. E o que é o ministério da palavra? É o ministério de Jesus. Jesus tinha os ministérios, todos os 5 ministérios que estão descritos na carta de Paulo a Éfeso, né? aos Efésios. Muito bem, então, a mão, como nós falamos, mostra os ministérios descritos por Paulo na carta aos Efésios. Pastor, profeta, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Nós falamos, que eu estou fazendo uma síntese de tudo aquilo que nós falamos, né, concluindo esse programa. Nós falamos que todos nós que temos ministério somos chamados de pastor, sendo que pastor para nós é uma função. Então todos são chamados de pastor, mas é claro que como ministério cada um tem uma característica. Nós temos pastores que têm característica de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, né, mesmo, e mestres. Então essas são características diferentes. A pergunta às vezes que se faz: então um pastor aqui que tem ministério, né? Quem tem ministério é pastor. Ele pode ter mais de um tipo de ministério? Sim, pode. Tem pastores que são pastores evangelistas, tem outros que são pastores, mas também são ensinadores, doutrinadores, mestres. Tem outros que são pastores, mas têm uma característica mais de apóstolos, que são enviados. Enfim, você não pode ter os 5 ministérios, porque aí seria Jesus, aí não tem como. Ainda nessa conclusão de abordagem que nós falamos, né, mostrando que o ministério para nós, ele é função. Ministério para nós não é título, nem é profissão. Ministério para nós é uma função, e por isso, em todo momento das cartas de Paulo, há uma ênfase a mostrar a obra de Deus na vida da igreja ou no ministério da igreja como funcionando como um corpo, ou seja, como um corpo humano. Então, é uma característica de ensino dessa forma. O ministério é uma função. Se o ministério é uma função, também não há nenhuma pretensão, nunca houve pretensão na igreja primitiva, nem nos ensinos que estão lá, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo, em mostrar alguém com uma ênfase numa posição de ministério, mas todos funcionam dentro daquilo que o Senhor o chamou, como a própria palavra diz, para uma função determinada no corpo, para que todo o corpo cresça, né, e seja aperfeiçoado até que alcance a estatura de varão perfeito. Como está na carta aos Efésios, o que é a estatura de varão perfeito? É quando o corpo alcança a estatura de varão perfeito, quer dizer, a edificação perfeita. Quando isso vai acontecer? No arrebatamento da igreja. Então, onde a obra do Espírito Santo cessa, o período da graça cessa, porque a igreja vai ser retirada junto com o Espírito Santo. Nós falamos também, não é, naquela oportunidade, mostrando aos irmãos aquelas 3 categorias que aparecem de citações diferentes no Novo Testamento e que as pessoas hoje, algumas igrejas, criaram com essas 3 citações bíblicas como se fosse uma hierarquia dentro da igreja. A figura do ancião, a figura do presbítero e a figura do bispo. Muitas igrejas transformaram isso numa questão hierárquica dentro da igreja. Os anciãos são aqueles mais experientes, talvez com mais idade, e mais conhecimento, e mais dentro da igreja, que seriam aptos para fazer decisões da igreja, o conselho de anciãos para julgar. Na igreja primitiva não é essa, não está sendo colocado desse jeito, né? O ancião, na igreja primitiva, ele tinha uma função de liderar um grupo
de ser responsável por um grupo. Era muito comum isso nas igrejas onde havia uma maior participação de cristãos que vieram, né, das igrejas, né, judaicas, da religião judaica, e que tinham mais um entendimento sobre o ancião. E o ancião, na verdade, o ancião aí, nesses grupos, liderando esses grupos, comandando esses grupos, na verdade, essa figura do ancião era a mesma figura do pastor, era o pastor na figura do ancião, assim como também, né, como a figura do presbítero, né, o ancião, né, como o bispo e o presbítero. O presbítero era uma outra linguagem também usada, o que era o presbítero? O presbítero era a mesma função do pastor. É por isso que Paulo fala sobre presbitério. O que é presbitério? São os pastores. Então, o grupo de pastores forma o presbitério, que são os presbíteros. Algumas igrejas chamam, né, o chamado presbítero regente e o presbítero docente. O que é o docente? É aquele que ensina, é o responsável, aquele que teve uma formação acadêmica para ser o pastor, e aquele outro que é o presbítero regente, que seria o pastor leigo dentro da igreja. Alguns dizem isso, trazem isso. Na Bíblia não há nenhuma menção, nem nenhuma afirmação que leve a entender que há essa diferença de presbítero. A figura do presbítero lá no Novo Testamento é a mesma figura do pastor, como do bispo também. Pedro, nas suas cartas, chama a atenção do bispo e diz ao bispo: apacenta as ovelhas, ou seja, está mandando o bispo apacentar. O apacentar é uma função do pastor, então ele está chamando o bispo de pastor. Então, essas três citações, para nós, no sentido do que está no livro do Novo Testamento, é a mesma função do pastor, e é o pastor citado de forma diferente, mas significando a mesma função do pastor. Bem, e nós fizemos a nossa conclusão de tudo isso, mostrando a figura do diácono. Então, falamos a figura do diácono. E o que nós falamos a respeito do diácono? Só para formalizar tudo isso. Naquele programa anterior, nós dissemos que os diáconos foram levantados com que finalidade? A finalidade dos diáconos foi que eles completassem, eles fossem o complemento do ministério dos apóstolos, como está descrito no capítulo 6 do livro de Atos. Eles foram levantados para quê? Porque a igreja cresceu muito. Vocês têm uma ideia, a igreja em Jerusalém, no Pentecostes tinha um grupo menor de 120 e de repente ali em Jerusalém o grupo aumentou para mais de 8.000, 3.000 na primeira pregação de Pedro, 5.000 na segunda pregação de Pedro, e o grupo cresceu e começou a haver murmuração, né, com os de fora a respeito da igreja, dos cristãos que não eram socorridos, não eram ajudados. Os discípulos, os apóstolos eram poucos, eram só 12. Então, os diáconos foram levantados para ajudarem nesse trabalho, trabalho mais, como chamam, às mesas, ajudando naquelas coisas, naquelas necessidades diárias do povo, da viúva, enfim. Eles foram levantados para isso. Só que nós falamos no programa anterior que não podemos deixar de entender, porque aí ficaria ruim para nós não verificar aquilo que é a citação bíblica. Nós temos que entender primeiro a citação bíblica. A citação bíblica no capítulo 6 do livro de Atos diz que esses homens eram varões. Então não há em nenhum momento na Bíblia, isso é bom que se diga, com relação a diaconato para mulheres. Não existe isso, nem tampouco para ministério de mulheres. Já falamos isso, porque a Bíblia fala de varões. Os varões eram... Quais as características desses varões? Que eles fossem cheios do Espírito Santo e de
Sabedoria. Então, que mostra. Quando nós falamos que pastor e diácono são para varões, é o que a Bíblia diz do Novo Testamento, que Paulo ensina. Não é? Marido de uma só mulher, então ele está falando de varão, marido de uma só mulher. Não é? Então, que governe bem a sua casa, então ele está falando de varões. Então, isso está claro, não tem nenhuma discussão sobre isso. Em nenhum momento isso desvaloriza o trabalho das irmãs, que é extraordinário dentro de outras características, porque a igreja é corpo. Mas os diáconos, então, como nós falamos, e nós queremos repetir isso e frisar bem isso, os diáconos foram levantados, foram escolhidos na seguinte condição: homens, primeiro, cheios do Espírito Santo. O que são homens cheios do Espírito Santo? Então, a citação ali não fala de cultura, não fala de lado social, não aborda isso. A primeira característica do diácono não é cultural, social, nada de especial. A primeira característica é que seja cheio do Espírito Santo. O que é ser cheios do Espírito Santo? Ou seja, abundar em graça. Qual o resultado disso, ou qual a característica desse homem cheio do Espírito Santo? Usado em dons espirituais. Isso, o que caracteriza o varão ser cheio do Espírito Santo é ter dons espirituais. Porque a manifestação do Espírito Santo, como Paulo diz na carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele diz que a manifestação do Espírito Santo são os dons espirituais. Então, o homem cheio do Espírito Santo, ele é um homem cheio de dons. Então, essa é a primeira característica. Quem está dizendo isso é a Bíblia, quem está dizendo isso é o Novo Testamento. Então, dons, os diáconos precisam ter dons espirituais, sem dúvida. Sabedoria. Por que sabedoria? Sabedoria não é inteligência, sabedoria não é aí preparo cultural, né? Ou nenhum conhecimento acadêmico, nada. Sabedoria é algo que ali está sendo colocado como do Espírito. Por que a sabedoria? Porque ele vai avaliar aquilo que é espiritual. Ele vai aprender a entender aquilo que é espiritual para lidar com isso na igreja, porque ele vai ser o complemento do ministério. Por isso que hoje a participação deles, dos diáconos, é muito importante na vida da igreja. Como que o diácono é importante na vida da igreja? O que move a igreja hoje, na sua firmeza espiritual, aí você diz assim, é o conhecimento de Jesus? Sim, o conhecimento de Jesus. Mas isso se forma de que maneira? Através da doutrina. A doutrina que é do Espírito, a doutrina que é bíblica. Nós não podemos falar de doutrina. Mas o que é doutrina? Qual o conceito de doutrina? Nós falamos várias vezes sobre isso. Doutrina é o conjunto de elementos que emergem da palavra pela operação do Espírito Santo. Em quem? Num homem independente, isoladamente? Não, no corpo. Como Deus fez na igreja primitiva, né? A igreja como corpo. Então, a doutrina é muito importante para a vida da igreja. Então, o diácono, ele tem uma função muito importante dentro da igreja, que é zelar pela doutrina. Por quê? Para que a ovelha não sofra nenhum desvio. Ele está ali usando, é por isso que ele está ali orientando, ajudando, é por isso que ele ora, por isso que ele impõe as mãos. Ele é usado com graça. O exemplo disso está no próprio livro de Atos, quando escreve diáconos, como o caso de Estevão, não é? Então você vê servos de Deus que foram, Filipe, que foi e depois, né, foi evangelista. Então você vê essas características. Hoje, nas nossas igrejas, nós temos o benefício do trabalho do diácono dentro da igreja, dentro dos grupos de assistência. Por quê?
Porque nós, assim como a igreja primitiva, as nossas igrejas cresceram, como nós temos as nossas funções, temos os nossos trabalhos, né, secular, no nosso dia a dia, o nosso trabalho é voluntário, então nós temos o trabalho com as igrejas, com os grupos, onde o diácono, dentro de cada grupo de assistência, ele tem uma importância muito grande. Quando ele está ali trabalhando com aquele grupo, então você tem uma igreja com 200 membros, mas ela tem seis grupos de 30, 35 no máximo. E nesse é mais fácil você cuidar de 35, uma pessoa, o diácono cuidar de 35, que o pastor cuidar de 200. Mas ali o pastor tem conhecimento dos 200 através da participação do diácono, que vai ajudar, ele vai saber como está a vida espiritual, a necessidade espiritual, a necessidade física, material, às vezes de enfermidade, de problema, com aquele grupinho que ele está cuidando. Então isso, a participação do diácono é muito importante, não é? Aquilo que é a função dele, com o exercício dele. É por isso que para que ele seja usado nesse trabalho, ele tenha essas características que foram mostradas lá quando eles foram levantados. Homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria para ser colocado, para realizar esse trabalho, para realizar essa função. Assim, irmãos, nós estamos de uma maneira muito simplificada, é claro que muita coisa sobre isso, mostrando nesse programa, nesses últimos programas, o que é o ministério na vida da igreja, as lideranças na vida da igreja, o diácono na vida da igreja, o que a palavra de Deus fala sobre isso, o que o Evangelho mostra doutrinariamente nas cartas e na própria descrição do livro de Atos, como a igreja trabalha, como funciona. Nós tentamos, é claro, com a nossa limitação, deixar que o Espírito Santo faça isso de acordo com a palavra. O livro de Atos foi concluído ali no capítulo 28, como esse relato dos 30 anos do início da igreja, porém, os atos do Espírito Santo continuam, porque os atos do Espírito Santo começam no Pentecoste, eles vão encerrar somente no arrebatamento da igreja. Então é por isso que tudo aquilo que aconteceu na igreja primitiva, a forma como o Espírito Santo operou nas lideranças, nos ministérios, no diaconato, lá na igreja primitiva, acontece ainda hoje, porque nós somos a mesma igreja. Nós somos o tempo, é o tempo de Deus, não é o Cronos, não é o Kairos ou Kairos, como queiram, é o tempo de Deus, então ele é profético. Nós estamos vivendo a mesma experiência da igreja até o toque da última trombeta. A paz do Senhor a todos, que o Senhor nos abençoe.